Você sabia que o açúcar pode causar hipertensão, diabetes e até câncer? Sem falar que é o principal causador de obesidade em crianças e adultos. Por isso, mesmo que você não tenha diabetes ou mesmo que você seja a pessoa mais saudável do mundo, por favor, assista esse vídeo até o final porque ele poderá salvar a sua vida. Afinal, segundo uma pesquisa sobre orçamento familiar, 61,3% da população consome açúcar de forma exagerada e nem sabe dos riscos que estão correndo. E se você tiver diabetes e estiver vendo essa apresentação, então você é obrigado a assistir até o final, porque o que eu vou mostrar aqui vai ser chocante para você. Bom, vamos lá então. Por que o açúcar é tão perigoso? Eu vou listar agora 7 motivos pelos quais faz muito mal à sua saúde, e garanto que a maioria deles você nem sabia. O açúcar vicia. É comum ouvirmos pessoas dizerem que são chocólatras, ou então que não vivem sem açúcar. A triste realidade é que quanto mais comemos açúcar, mais viciados ficamos. Por que isso ocorre? O açúcar provoca a liberação de dopamina no centro de recompensa do cérebro. A dopamina é uma substância química liberada pelo cérebro que desempenha uma série de funções, inclusive prazer, recompensa, movimento, memória e atenção. Ou seja, quando ingerimos o açúcar, passamos por uma sensação de prazer imediato. E isso pode ser viciante. Não é a gordura, é o açúcar que aumenta o colesterol. Por muito tempo, as pessoas culpavam a gordura saturada como responsável por doenças cardíacas. No entanto, novos estudos estão mostrando que a gordura saturada é inofensiva. O açúcar pode ser um dos principais responsáveis pelas doenças cardíacas devido aos efeitos nocivos da frutose sobre o metabolismo. Estudos mostram que grandes quantidades de frutose podem aumentar o triglicerídeos, LDL, elevar a glicose no sangue e os níveis de insulina e aumentar a gordura abdominal. Estes são os principais fatores de risco para doenças cardíacas. O açúcar pode aumentar a ingestão de calorias. Nem todas as calorias são iguais. Diferentes alimentos que podem ter efeitos diferentes em nosso cérebro e os hormônios que controlam a ingestão desses alimentos. Estudos mostram que a frutose não tem o mesmo tipo de efeito sobre a saciedade, como a glicose. Em um estudo, um grupo de pessoas beberam uma bebida adoçada com frutose e o outro uma bebida adoçada com glicose. O grupo que ingeriu a bebida com frutose sentiu fome mais rapidamente do que o outro grupo. Neste caso, pode-se concluir que se consumirmos muito açúcar proveniente da frutose, não nos sentiremos saciados por muito tempo e a ingestão de calorias será maior por consequência. O açúcar não contém nutrientes essenciais e faz mal para os dentes. Por essa razão, os açúcares, são chamados de calorias vazias. Não há proteínas, gorduras essenciais, vitaminas ou minerais no açúcar, apenas pura energia. Agora, voltando aos dentes. Por que nossos pais dentistas nos falavam que o açúcar faz mal aos dentes? Simples, ele fornece energia de fácil digestão para as más bactérias da boca, causando as cáries. O açúcar pode provocar a resistência à insulina e diabetes. A insulina é um hormônio muito importante no nosso corpo. Quando as pessoas comem muito açúcar, podem desenvolver resistência ao hormônio insulina. Quando nossas células se tornam resistentes aos efeitos da insulina, as células dos pâncreas produzem ainda mais insulina para compensar. Isso é fundamental, porque o açúcar elevado no sangue pode causar muitos danos graves para a saúde. Como a resistência à insulina tende a piorar com o tempo, o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente para manter os níveis de açúcar baixos no sangue. Neste caso, os níveis de açúcar no sangue sobem rapidamente e, surge um diagnóstico de diabetes tipo 2. O açúcar pode causar câncer. O câncer é uma das principais causas de morte em todo o mundo e é caracterizado por um crescimento descontrolado das células e a multiplicação das mesmas. A insulina é um dos hormônios chaves na regulação desse tipo de crescimento. Por esta razão, muitos cientistas acreditam que terem níveis de insulina constantemente elevados, uma consequência do consumo de açúcar, podem contribuir para o câncer. Além de haver vários estudos que mostram que as pessoas que comem muito açúcar têm uma chance maior de contrair o câncer. O açúcar é o principal colaborador para a obesidade em crianças e adultos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o açúcar é o principal colaborador para a obesidade, tanto em crianças como em adultos. O que não é de se estranhar, né? Já que vimos antes que o açúcar não tem nenhum nutriente essencial, aumenta o colesterol e ainda por cima é muito viciante. Então, depois desses 7 motivos, fica muito claro uma coisa.
Independente se você tem diabetes ou não, você tem que evitar ao máximo o consumo de açúcar. E foi isso que eu fiz a vida toda. Ao longo dos últimos 15 anos da minha vida, eu consegui evitar o açúcar e mesmo assim comi muitos doces deliciosos. E é essa outra pergunta que sempre me fazem. Como eu, uma menina com diabetes, consegui comer doces a vida toda? É simples. Como eu disse, eu aprendi a cozinhar com 11 anos. E desde pequena eu cuidei demais do que eu comia. Por isso, desenvolvi centenas de receitas de doces sem açúcar que substituíram perfeitamente todos esses doces convencionais, com açúcar em excesso. E ao mesmo tempo que eu conseguia saciar a minha vontade por doces, mesmo tendo diabetes, eu não engordava e também prevenia de todas as doenças que eu falei antes, até mesmo câncer. Por isso, eu quero alertar a todos, não tem por que comer doces com açúcar se você pode substituir por doces sem açúcar. Afinal, você está falando do seu corpo, sua vida, o seu maior patrimônio. Estatisticamente, quem come açúcar em excesso tem mais chance de morrer mais cedo do que os outros. Principalmente se você for uma pessoa mais sedentária e que trabalha muito. Então, vamos seguir uma dieta sem açúcar, pessoal. Ou você não quer ver os seus filhos e netos crescendo? E a última questão que muita gente insiste em me perguntar, se os doces sem açúcar são menos saborosos. Claro que não! Isso é a maior bobagem que eu já escutei na vida. Eu já compartilhei dezenas das minhas receitas com os meus amigos e familiares. E todos acharam tão deliciosas ou até mais deliciosas que os doces com açúcar. Eu posso provar isso no e-book que criei, Sem Doces, Sem Açúcar. Olha só aqui alguns exemplos. Até vou tirar fotos dos doces que eu passo para mim e não contém absolutamente nada de açúcar. E são extremamente deliciosos.